Grau 0, 1 e 2. Então, Zé, eu vou pedir para você fazer esse movimento. Vamos lá? Quais são os músculos que executam flexão de punho? Flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo, palmar longo, tá? São os principais. Tem os flexores, sim, no flexor, além do flexor radial, tem o flexor do gêmeo, superficial e profundo, que ajudam também, tá? Mas que não é a função principal deles. E aí, vou colocar nessa minha região, eu pego o tendão de todos eles. Aqui passam por aqui. Então, vou colocar minha mão para sentir o movimento. Vamos lá, Jean. Se Jean já começou e fez todo o movimento por toda a amplitude, que grau de força o Jean tem? Grau 2. E aí, ele fez flexão. Na extensão, quem são os músculos que fazem a extensão do punho? Extensor ulnar do carpo, extensor radial, longo e curto do carpo, tá? E aí, quando ele for fazer o movimento da volta, vamos lá, Jean. A gente observa, para ver se ele tem contato ou não, começou a fazer o movimento, eu já posso tirar a minha mão. Jean, se fez o movimento com toda a amplitude, ele tem que grau de força muscular para a extensão de punho? Grau 2. E aí, como eu poderia ver flexão de punho contra a ação da gravidade? Graus 3, 4 e 5. Como? Flexão. Aqui, ó. Isso aqui não é flexão. Então, eu vou pedir, Jean, que você faça, ó, esse movimento, tá? Vamos lá. Grau 3, que ele fez por toda a amplitude contra a gravidade. Aí eu vou colocar uma resistência. Grau 4, vamos lá. Grau 5, tá? Agora lembrem, como eu estou colocando a resistência em mão, que é algo mais parecido que os músculos são delicados, eu não posso colocar uma resistência para impedir o movimento, tá? O ideal é que se eu estivesse bem posicionada aqui, ó, eu fazer só isso aqui, tá? Tá? 4, 5. E não jogar o peso no corpo. Não tem força, viu? Na mão. Vamos ver. Mas eu não seguro aqui, ó. Eu não estava segurando sua mão. Uma vez, tá? Usar o peso do corpo, eu falei. Na verdade, em vários movimentos você pode usar, principalmente nós mulheres. Para colocar um pouco mais de força, mais de força, né? De controlar o corpo. Certo? E extensão? Aí seria só um movimento para ele fazer flexão. Contra a gravidade? Contra a gravidade, como é que eu faço? Só que aí que eu faço comigo, isso aqui já vai ser hiperextensão, né? Então ele sairia daqui, ó. E a flexão? Extensão. Sai a flexão para fazer a extensão. Vamos lá, então. Grau 3. Grau 4. Grau 5. Tá? Eu tenho força só na mão. Nunca tinha avaliado ninguém com tanta força na mão. Normalmente, mão é um lugar que tem quantidade menor de força, né? Mas também... E essa esquerda tá canhoto, não? Não. Na esquerda tá todo mais ou menos que eu tenho que fazer. Alguma dúvida até aqui? Desvio radial e ulnar. Concorda comigo que isso aqui é desvio radial? Isso aí foi a extensão. Mexeu do grau 3, 1 e 2. A extensão. Eu não já tinha feito aqui? Ah, tá. Flexão e extensão. Lembra que eu fiz aqui? Não lembro. Mas eu falo contra a gravidade, né? Eu não sei. Contra a gravidade? Mas contra a gravidade só são graus 3, 4 e 5. Grau 0, 1 e 2 é com gravidade minimizada. Tá? O que significa grau 2? Significa? Podem ajudar, Thiago. Ele faz todo o movimento com a gravidade minimizada. Então não tem ação da gravidade. Tá? Lembrem disso. Contra a ação da gravidade, a gente só tem grau 3, 4 e 5. Grau 0 e 2 se observa com o paciente numa posição que a gravidade esteja minimizada para aquele movimento. Certo? Desvio radial e ulnar. Como eu poderia avaliar esse meu paciente? O desvio radial e ulnar com a gravidade minimizada. Tá? E é até bom a maca dar o apoio que a gravidade não
não faz o peso sobre o braço, tá? Então, já você quer que você faça esse movimento e esse movimento. Primeiro, quem é que faz? Quais são os músculos principais responsáveis pelo desvio radial? Os extensores radiais e os flexores radiais. Se é desvio radial, é todos os músculos da parte radial. O flexor radial e os extensores do músculo radial do quarto. E quem faz desvio lunar? Mesmo raciocínio, flexor lunar e extensor lunar. Certo? Aí eu vou lá fazer o movimento. Se eu quero ver, não é tanto flexor quanto extensor, então eu vou ter que colocar minha mão tanto na região de flexor quanto de extensor. São todos dois radiais, então eu vou colocar todos dois na região, tanto na região flexora quanto na extensora. Então eu vou querer que você faça só esse movimento. Vamos lá. Isso. Então, eu acabei de observar que o Jean tem que grau de força muscular para desvio radial do punho. 2. E aí aqui nessa mesma posição eu já posso ver para a extensão, já posso observar com a gravidade minimizada. Então, Jean, eu quero que você faça esse movimento. Vamos lá. Isso. Jean, tem que grau de força muscular para o desvio na grau 2. Aí agora, para a gente observar graus 3, 4 e 5, a gente vai ter que observar contra a ação da gravidade. Como é que eu posso verificar desvio radial contra a ação da gravidade? É assim. Então, Jean, você vai fazer esse movimento, tá? Vamos lá. Grau 3. Grau 4. Grau 5. E desvio na? Aqui? A gravidade não está atuando? Não é assim? Se ele fizer assim, ó, a gravidade está ajudando. Se ele ficar assim do jeito que você estava falando, ó, aqui a gravidade também está um pouco ajudando ou minimizada. Aqui, ó. Ó, quando ele faz isso aqui, a gravidade está atuando, tá? Então, tanto pode ser o ideal que ele estivesse deitado. Se ele deitado, ele apoiaria bem direitinho. Ele apoiaria bem direitinho o braço e faria isso aqui. Ou, se a gente arranjasse uma maca um pouco mais alta, para ele se encostar e fazer esse movimento, tá? Então, Jean, você vai fazer esse movimento. Vamos lá. Grau 6. Grau 4. Porque eu estou colocando só o meu dedo, aqui meu corpo ó, já está fazendo certa força. E esses músculos, eles praticamente executam sozinhos esse movimento. Vamos lá. Grau 5. Outra posição, como é que a gente pode verificar os dois? Desvio radial e desvio na. Que alguns dedos fazem. Eu em pé aqui, ó. Desvio radial e desvio lunar. Quando eu faço isso aqui, ó, a gravidade ela está atuando menos, mas atua nos dois, certo? Mas é mais difícil para você estar colocando resistência, para ter um apoio melhor. Mas tem as duas formas, já para vocês podem mostrar de qual é uma das duas formas. E aí tem livro que traz dessa forma, tem livro que traz dessa forma. Tá? Alguma dúvida? É a gente vem para a parte dos dedos. Todos os músculos dos dedos você vai fazer com o paciente ou sentado, ou pode fazer também com o paciente de corpo dorsal, mas sentado é uma maior comodidade tanto para o paciente quanto para a gente. E a gente não vai ter essa questão de contra a gravidade nem com a gravidade minimizada. Então, como é que a gente vai graduar? Se o paciente ele consegue fazer toda a amplitude de movimento, a gente vai dizer que ele vai ter já grau 3. Se ele faz só um pouco do movimento, grau 2. Se ele não consegue executar o movimento, mas tem contração muscular, grau 1. Se não tem nem contração nem movimento, grau 0. E os graus 4 e 5 da mesma forma. Toda a amplitude de movimento com a resistência moderada. Grau 5, toda a amplitude de movimento com a resistência máxima. Então, vai mudar a questão do 2 para o 3, porque não vai ter essa questão da gravidade. Tá? Então, todos os músculos da mão, a gente vai testar com o paciente sentado e nessa posição. Então, eu vou ter, ó, primeiro, flexão metacarpo-falangiana. Extensão metacarpo-falangiana. Flexão interfalangiana proximal. Extensão interfalangiana proximal. Que eu posso fazer, o ideal é que eu faça separado cada dedo, tá? Flexão. Não tem pontinha, não.
Flexão interfalangiana proximal, extensão interfalangiana proximal. Flexão interfalangiana distal, extensão interfalangiana distal. E aí, por que até eu disse na aula passada, é mais simples de terminar a aula sendo mais rápida de dedos, por mais que estejam em números. Você tem que olhar, é uma folha toda só de dedos. Mas por que a maioria dos pacientes consegue fazer sozinho interfalangiana proximal? Não, porque a gente não trabalha tanto esses músculos de extremidade de mão. Então, termina que você não consegue fazer sozinho, ó. Você termina, a proximal você ainda consegue, mas você ainda flexiona também um pouquinho da distal, ó. Você não consegue fazer isso aqui bem retinho. São raríssimas as pessoas que conseguem. Então, a gente termina não tendo a eficácia da nossa avaliação. A gente não consegue avaliar com a eficácia manual, imagina se fosse um aparelho. Isso seria pior ainda, tá? E membros inferiores é pior ainda. E aqui a gente ainda consegue. No pé, então, você flexiona tudinho. Aqui você consegue isolar os dedos, né? No pé, não. Você faz um dedo e faz todos. Se tiver sem sapato, até tentar tirar. Não, como é? Um mindinho, faz só. Não poucas as pessoas que fazem, tá? Assim eu consigo Mas fazer. aí, eu vou só mostrar pra vocês de como. Vai ter a maioria dos pacientes normais. Tô brincando. Então, a maioria das pessoas não conseguem, certo? Tá? Por isso que termina sendo quem consegue, sendo uma normalidade dos padrões de movimento. Tá? Porque o normal é a gente não conseguir fazer isolado a interfalangiana. Mas para vocês terem conhecimento. Então, eu vou pedir para o paciente, ó, fazer esse movimento e esse aqui. Aqui eu vou estar vendo flexão. Vai lá, Jean. Faz esse movimento. Se ele consegue fazer todo o movimento, ele já tem grau 3. Se ele já consegue fazer todo o movimento, ele também já tem grau 3 para extensão. Aí tenta fazer, ó, isso aqui. Isso, próximo dedo. Isso. Isso. Ele só fez metacarfalangiana, ele nem fez interfalangiana. Não, ele estava fazendo interfalangiana já, né? É. Ele não conseguiu. Tá vendo? Eu não poderia dizer que simplesmente ele tem grau o quê? 0 não, 0 eu senti, contração muscular eu senti, então seria grau 1. Não, é porque simplesmente ele não trabalha com toda a eficácia com músculo isolado, tá? O flexor do dedo mínimo. É difícil, né? Você flexionar só o dedo mínimo em casa. Você vai pegar alguma coisa, você termina pegando com todos os músculos da mão, né? E aí, na verdade, eu fico brincando de tanto. Quando eu comecei a demonstrar esses testes, eu não conseguia não. Hoje em dia, de tanto eu demonstrar, eu termino conseguindo. Porque isso aqui vem junto, tá? E ele assim, ó, com a interfalangiana distal e extensão. Tá assim mesmo. Assim? O que isso aqui faz? Quem consegue fazer, sempre que fica tipo alongando o dedão do dedo vizinho, tá? Fica. Você fica sentindo alongado. Isso é normal. Assim? Então, olha só. Aí você vai pedir para o paciente fazer de cada dedo e depois pedir para ele fazer de cada dedo ainda falando de distal. Que é mais difícil ainda. São pouquíssimas pessoas que conseguem. Tá? Eu não consegue. E aí você vai ver. E a resistência, como é que você vai colocar? Ó? Você vai fazer esse movimento, tá? Vamos lá? Nos dedos. Aqui. Interfalangiana proximal. Você pode segurar aqui e vá. Vamos, força. E da distal. A distal é ideal que você faça isolado, cada dedo, tá? E a extensão ao contrário. Você vai colocar a resistência aqui, tá? Grau 4, grau 5. Dobra aqui agora só. Deixa essas em extensão e dobra essa. Vamos lá. 4. Tem mais pouco de extensão. E aí vai isolado cada um. O que você não vai fazer se você não consegue nem fazer isolado, então para você fazer a volta e mais com resistência, mais difícil ainda. Mas a resistência você vai colocar impedindo o movimento nos dedos, tá? E do mesmo jeito tem também para abdução, ó. Quando eu faço esse movimento de abdução, esse de abdução. Então já vou pedir que você faça esse movimento. Abdução, volta. Aí eu posso até fazer de 2 em 2 dedos, com a resistência. Grau 4. Grau, vamos, dedo medium. Abre. Grau. Agora esses dois, tá? Vamos. Outra.
Poxa! Ele tem grau 4 e um grau 3 de hoje. Ele tá mais A resistência é maior. Ó, vai tirar. Força diferente. Desse jeito, tem que exercitar mais os dois últimos dedos. Então aí você vai colocar a resistência pedindo movimento. E a mesma coisa de adução. Você vai estar aqui e vai fazer esse movimento. Vamos lá? Isso. Volta. Grau 4 e eu colocaria uma resistência maior, tá? Grau. E a mesma coisa para isso aqui. Vamos lá? Vai. Grau 3 de todos, praticamente. Só isso aqui. Por que o polegar ele tem um pouquinho mais de força? A gente viu que ele conseguia fazer o movimento. Você tem um músculo, independente do polegar, de abdução, né? E abdução. Então, por ele ter um músculo a mais para executar aquele movimento, e a gente usa o polegar mais diferenciado dos outros jeitos, por isso que a gente Deve não, vou cortar. Então, aí, olha só, ao invés de fazer dessa forma geral, já vendo todos os dedos, eu coloquei separado. Tipo, a abdução do polegar, a abdução do polegar, a abdução do dedo, a abdução do dedo. Aí eu coloquei separado para vocês todos os músculos, para vocês terem ciência de que existem todos esses movimentos separados. Mas que mão é algo mais difícil da gente avaliar isolado. Só quando chega um paciente de fratura em alguma região do dedo, ou da mão, da região metacarpalongiana, da articulação metacarpalongiana, ou de metacarpo, ou de carpo, é que a gente faz um trabalho mais específico de mão. Senão, se ele tem um trabalho global, a gente termina vendo pressão, vendo a parte funcional do paciente, e não calculando força, porque termina sendo, não sendo realmente 100% fidedigno esse meu teste que eu estou aplicando. Porque às vezes ele não conseguiria fazer, como está aqui sem nenhuma lesão, ele não consegue fazer isolado. Tá? Então, mão termina sendo mais trabalhando mais o funcional, avaliando o funcional. Se ele consegue pegar objetos, se ele tem força para pegar os objetos, se ele está conseguindo comer, se ele está conseguindo pintar o cabelo, se ele está conseguindo escovar o jeito, se ele consegue, você fazendo os movimentos com ele, se ele tem força para aprender, para fazer a pressão, tanto grossa quanto fina. E isso a gente vai avaliando no decorrer também da fisioterapia. Certo? Alguma dúvida? Aí vocês têm ainda... Vixe, Carol, da gente até onde é? Então o que a gente pode fazer é... A aula que vem, como vai ser mais curtinha, porque a gente já viu aquela parte inicial. Amanhã a gente vê parte membro superior e vocês ficam treinando, e na aula que vem treina os dois juntos, os de membro superior e membro inferior, tá? E se vocês ainda quiserem tirar